Hoje a gente continua a nossa conversa com Hélio Nishioka e vamos falar sobre as dificuldades de se estabelecer um tratamento adequado para o paciente com dor. Hélio, eu queria começar a nossa conversa com algo que é um dificultador no encaminhamento para o fisioterapeuta. Frequentemente os pacientes eles chegam e quando a gente vai propor o tratamento multiprofissional e falar a importância da terapia física, dos exercícios físicos, do tratamento fisioterápico, eles trazem pra gente assim, mas eu já faço fisioterapia há meses, há não sei quantas sessões, por que agora eu vou ter uma diferença? Porque agora a fisioterapia vai fazer diferença no meu tratamento se eu estou realizando há muito tempo e até agora eu não tive benefício. Isso é uma questão na fisioterapia, é uma das coisas que a gente mais combate, tanto no setor de pesquisas como no setor de atendimento clínico. Nós combatemos esse tipo de tratamento passivo que não muda a vida do paciente. Então, muitas vezes o que a gente vê são 10, 20, 30, 50 sessões de fisioterapia realizadas, onde o paciente não foi primeiro avaliado, não foi colocado sobre o paciente uma avaliação cinética funcional, onde a gente observa todos os movimentos do paciente e as suas queixas. O paciente não foi educado a respeito das suas dores, das suas queixas, explicando para ele como é que funciona a dor, como é que a dor acontece no nosso corpo. Em terceiro, o paciente não foi submetido a um tratamento minimamente ativo, onde a gente pega as limitações desse paciente e tenta melhorar elas através do desafio, através do ganho de confiança, através de uma coisa que mistura de maneira muito íntima educação, desafio, exposição gradativa, para que a gente consiga mudar a vida do paciente. Do que o paciente tem que fugir? O paciente tem que fugir de sessões de fisioterapia ou de sessões de reabilitação onde ele fica apenas deitado numa maca recebendo terapia manual, onde ele fica colocado numa maca recebendo algum estímulo de algum aparelho e ele nunca é tirado desta maca, não é educado, ninguém conversa com ele, ninguém avalia o seu quadro e ninguém procura adequar as condutas para que ele vá evoluindo e vá mudando a sua vida. Se o paciente não for desafiado, se ele não for trabalhado no seu movimento, e quando a gente diz movimento vamos trabalhar a força do paciente, mas também vamos trabalhar a confiança com que esse paciente se mexe. Se a gente melhorar a condição física e a condição de confiança para ele se mexer, com certeza esse paciente muda de vida, muda de patamar e ganha uma outra condição. Eu queria que você explicasse um pouquinho aqui pra gente, porque muita gente que está nos escutando não é da área da saúde. O que é essa fisioterapia passiva? Explica um pouquinho sobre como que o paciente ele consegue identificar se ele está sendo submetido a essa fisioterapia passiva ou ativa. Por anos a fio, nós vimos uma fisioterapia que se preocupa em colocar o paciente na maca, ligar nele em alguns aparelhos, tá? E não há problema nenhum nisso, é lógico. Se eu tenho um paciente com uma dor muito forte, uma dor descontrolada, eu preciso pôr esse paciente na maca, eu posso lançar mão de terapias manuais, manobras que o fisioterapeuta faz no paciente para controlar essa dor, usar alguns recursos físicos como calor, como corrente elétrica para controlar também essa dor e até diminuir a quantidade de remédio que esse paciente vai tomar, mas esse é um momento do tratamento, esse é um momento onde a gente está apagando o incêndio. Desse momento para frente, a gente tem que ter sempre uma tendência de ativar um pouco mais esse paciente. Tirar ele da maca, botar ele para fazer exercício. E principalmente num paciente, por exemplo, que tem medo de se dobrar para amarrar o sapato, porque quando ele travou a coluna, ela teve um problema nas costas, foi assim que ele se machucou, é normal que esse paciente tenha medo de fazer esse movimento e é papel do fisioterapeuta tratar essa dor, tratar esse medo do movimento e levar ele para um outro patamar onde ele não tenha medo de se dobrar. Então, não é que nós vamos fugir do problema, nós vamos enfrentar o problema e colocar o paciente em condições de fazer o movimento que ele quiser. E é lógico, ensinando esses bons hábitos, como dormir bem, cuidar do seu estresse, fazer atividade física, na vida do paciente. Isso é uma coisa que a gente não negocia, que é importante que o paciente mude na sua vida. Uma coisa muito interessante que você já disse aqui, mas é que vocês, o fisioterapeuta, o educador físico, ele consegue ter uma interação muito grande com o paciente, porque ele acompanha o paciente semanalmente, 2 vezes por semana, e ele pode ser um dos responsáveis por essa transformação na vida dele. É o que você diz, ele consegue tirar o incêndio e trabalhar, fazer um trabalho de mostrar a importância de uma vida mais saudável, no sono, na atividade física, que não se limita só ao consultório do fisioterapeuta, mas as mudanças dentro do médico,
mas as mudanças do hábito de vida que vão muito além dali. Como ele dorme, do que ele se alimenta, as relações pessoais dele. Mostrar para uma pessoa que às vezes ela está num momento de tanto sofrimento em que ela focou tanto na dor e nem conseguiu perceber os outros hábitos ruins que acabaram em decorrência, muitas vezes, da dor acontecendo na vida dele. Acho bem legal a gente falar uma coisa muito importante que eu assisti uma vez numa aula sua, que você diz até pra gente não punir essas terapias manuais ou o TENS, o choquinho, isso. Mas uma vez eu vi você falando que essas terapias muitas vezes são necessárias, são caminhos, são a porta para a gente depois adotar outras ferramentas, outras possibilidades. Então fala um pouquinho sobre isso, sobre esse início, sobre o uso dessas terapias para apagar o incêndio, como você disse aqui. Exato. O paciente chega para nós muitas vezes com muita dor, com muita queixa dolorosa, e a gente precisa controlar isso para que o paciente tenha uma vida minimamente viável, né? Que ele consiga continuar trabalhando, que ele consiga continuar fazendo as suas coisas. O que nós não podemos tratar como tratamento, nós não podemos ter como tratamento, é como se fosse assim, um cirurgião que precisa, por um problema na vesícula, tirar a vesícula do paciente. O paciente está com a vesícula cheia de pedras, eu preciso lá tirar a vesícula. Para eu acessar a vesícula, eu preciso usar um bisturi para fazer um buraco, para fazer um corte, por menor que seja, para acessar esse órgão, né? E eu não posso falar que o bisturi tratou o problema na vesícula. O que tratou o paciente foi retirar a vesícula. Mas sem o bisturi cortando a barriga, eu não consigo acessar o órgão. Então, como é que eu vejo essas terapias manuais, esses recursos físicos? Como recursos que abrem a porta para eu poder acessar o que é profundo, o que é importante, o que vai mudar a vida do paciente. Eu não posso me limitar como fisioterapeuta a ficar cuidando de dor no sentido só de aliviar a dor naquele momento. Essas terapias passivas, o TENS, o ultrassom, o laser, muitas delas estão caindo em desuso, mas elas são consideradas terapias de baixo valor para o paciente. O que nós temos que fazer é apagar incêndio, controlar esses sintomas, até usando esses recursos, mas rapidamente dar outros passos, ir adiante para conseguir mudar a vida do paciente no sentido de fazer terapias que realmente importam, fazer terapias de alto valor, que é uma mudança de conduta de vida. Por muito tempo a gente teve uma visão física e anatomopatológica. Eu olhava para o paciente no sentido do que está doendo no corpo dele, eu olhava para o exame de imagem no sentido de entender que doença que ele tem. A gente ampliou isso para algumas dimensões, ou seja, a gente considera a física, a gente considera o exame de imagem, só que tem a dimensão psicológica, a dimensão psicossocial e a dimensão de hábitos de vida. O que os estudos nos mostram quanto mais dimensões eu atacar, maiores são as minhas chances de ter um bom resultado para o paciente. Então é muito importante que o fisioterapeuta e o médico que lidam com dor tenham essa flexibilidade de conseguir conversar sobre a parte psicológica, de conversar sobre o sono, a atividade física, porque isso aumenta as nossas chances do paciente melhorar. Você falou aqui, acabou de falar dois aspectos muito importantes que eu também considero uma barreira no tratamento dos pacientes com dor. A questão dos exames, as alterações nos exames de imagem, principalmente, que você citou aqui, e a educação, da importância da educação do paciente com dor, que é algo que parece muito diferente, mas na verdade tem uma relação bastante grande e que também pode ser tanto algo que favorece, ajuda no tratamento, quanto, se feito de uma maneira errada, prejudicar muito, isso é uma grande barreira no tratamento do paciente. Então, vou te convidar para a gente ter uma próxima conversa para falar especificamente sobre esses assuntos.